Oi, pessoal do sexto ano, tudo bem com vocês? Nesse vídeo eu decidi propor uma correção simultânea dos exercícios que nós fizemos nas últimas aulas, para a gente resgatar um pouquinho das práticas que a gente costumava colocar nas aulas presenciais, e porque eu acho que é um jeito mais eficiente de vocês entenderem caso vocês tenham errado as respostas e tudo mais. Na nossa última aula ao vivo, que tem o link lá no nosso mural, para quem não conseguiu acessar, a gente fez alguns exercícios durante a aula e eu consegui corrigir alguns deles na aula mesmo. E aí, os restantes eu vou fazer a correção nesse vídeo. Eu vou pedir então para que vocês peguem a apostila de vocês, acompanhem exercício por exercício e façam, por exemplo, se você vê que você errou, você pausa o vídeo, apaga, escreve a resposta certa e depois continua o vídeo. E aqueles que você não entendeu, mesmo comigo corrigindo, eu peço que vocês deixem as dúvidas para que a gente possa conversar sobre elas durante essa semana, fechando esse assunto, tudo bem? Eu vou começar pelo exercício 3, porque teve turma que eu consegui corrigir o 3, teve turma que eu não consegui corrigir o 3, então eu vou começar pelo 3 e vou até o último exercício. Quem não terminou esses exercícios ainda, eu indico que termine os exercícios antes de ver a correção, para vocês saberem se vocês estão conseguindo me entender ou não, né? Porque se vocês só ouvirem minha correção e escreverem, vocês vão estar enganando a si mesmos, achando que estão sabendo tudo e às vezes não é bem assim. Então, eu peço que vocês tenham essa responsabilidade, tá bom? No exercício 3, então, eu tô aqui na apostila, tá? Página 21. Ele pede para você observar as imagens a seguir e fazer o que se pede. Atribua a cada objeto uma das características a seguir: leveza, flexibilidade, impermeabilidade e transparência. O primeiro objeto, que é um balde, né? Ele tem leveza, é um objeto leve, né? Mesmo quando o balde é grande, ele costuma ser leve. Ele não é muito flexível, né? Mas é impermeável, então permite que você carregue coisas líquidas, e é transparente. O 2 é uma pasta, né? Que é muito leve também, é flexível, né? É impermeável. Tem pasta que é transparente, tem pasta que não é. Essa, no caso, não é transparente. O cano. O cano, ele, de certo modo, é leve também, né? Depende do tamanho do cano. Tem cano que é muito grande, mas, de certa forma, é leve também. É impermeável. Ele pode ser moldado na forma que você precisar, né? Então, existem canos de vários tipos, com dobras e tal. Então, a gente pode considerar que ele é flexível também, certo? Só não é transparente. E tem aqui uma toalha de mesa de plástico, que ela é leve, flexível, impermeável e não é transparente. B. Considere as variadas características dos objetos feitos de plástico e justifique o amplo uso desse material. Bom, a gente falou na última aula, vou repetir aqui, o plástico, ele é um material muito útil porque ele pode ser usado para diversas funções, certo? Então, a gente vê o mesmo material sendo usado para coisas totalmente diferentes. Então, essa quantidade de características que ele tem, de ser tão prático para tantas coisas, faz com que ele seja tão usado, tá? É isso. 4. A poluição ambiental causada pelo plástico é uma realidade nos dias de hoje. Escreva um texto apresentando esse problema e mencionando quais são as perspectivas para o futuro na vida na Terra, se essa poluição se agravar. Nesse texto, pessoal, vocês podem consultar as páginas anteriores e falar sobre coisas como, por exemplo, o grande acúmulo de plásticos no planeta, que isso é resultado do tempo que esse material leva para ser degradado na natureza, que é um tempo muito grande, tá? E é um material que ele é muito usado para tudo o tempo todo. Então, assim, ele é usado em grande escala.
Então, quando a gente usa, a gente não costuma pensar no tempo que ele vai demorar para se degradar na natureza, e isso é muito importante, tá bom? Deixa eu ver. E o fato de que se a gente continuar usando isso, vai ter um momento que a gente não vai ter mais terra suficiente para aglomerar todo esse lixo plástico que a gente produz, fora os danos ambientais relacionados às cadeias alimentares e os animais que têm sofrido bastante. A gente já viu imagens bem chocantes por conta desse uso desse material, tá? O texto é de construção livre, se você achar outros argumentos diferentes desses meus ou que estejam até fora da apostila, você pode colocar, tá bom? Vamos para a 5. Na 5. O petróleo é um recurso natural não renovável, são necessários milhares de anos para que o petróleo se forme no subsolo e apenas alguns meses para a extração. O processamento e a utilização dessa matéria-prima pelas indústrias, o algodão, por sua vez, é um recurso natural renovável que pode ser reposto quase na mesma velocidade em que é utilizado, pois os algodoeiros podem ser cultivados. Essas informações ajudam a formular um argumento a favor ou contra o uso do plástico, um argumento contra, né? Porque o petróleo, ele é a principal matéria-prima da confecção dos plásticos e ele é um recurso não renovável, eu falei isso na nossa aula ao vivo, né? Então, para que o petróleo se forme, são necessários milhares de anos, então ainda que a gente tentasse, nós não conseguiríamos repor a extração desse recurso não renovável, tá? Então, esse argumento, ele reforça muito a necessidade da gente encontrar alternativas para o uso do plástico. Confiram com as suas respostas, hein? Deem argumentos sólidos, tá? Alguns objetos são feitos com plástico, podem ser fabricados com algodão e vice-versa? Sim, como algumas roupas, né? Existem alguns materiais que a gente usa que são sintéticos, tá? Como roupas ou até capas, enfim, uma série de toalha de mesa, essas coisas que poderiam ser feitas com um material como o algodão, que é um material renovável, que a gente consegue cultivar e repor isso na natureza, além de ter um tempo de decomposição bem menor, então o dano ecológico é bem menor. Então, existem várias alternativas ao uso do plástico e não só o algodão, tá? Existem vários pesquisadores desenvolvendo, por exemplo, plásticos feitos de casca de banana, umas coisas assim que a gente nunca imaginaria e que são possíveis, só que economicamente é difícil porque precisa de incentivo para a ciência, né? Então, é algo que demora um pouco de tempo. Em sua opinião, seria fácil substituir o plástico por outro material? Por quê? Depende da sua opinião, obviamente, mas eu diria que não é fácil substituir o plástico por outro material nesse momento e vou explicar por quê. Primeiro porque o plástico, ele é o mesmo material usado para inúmeras coisas, então provavelmente nós teríamos que encontrar uma alternativa para cada um dos usos do plástico, né? Porque muito dificilmente nós encontraríamos um material barato o suficiente e versátil o suficiente para substituir o plástico, tá? Outra coisa que precisa ser considerada é que para que esse tipo de prática seja levada para frente, isso precisa ser uma prioridade na indústria. E a gente, considerando o sistema industrial que nós vivemos hoje em dia, logicamente, é visível que isso não é uma prioridade, né? A maneira como as sociedades têm vivido não prioriza esse tipo de coisa. Então, atualmente, não seria fácil, porque a gente teria que mudar todo um sistema de priorização em relação ao que é importante produzir e o que é importante levar em consideração na hora de colocar na natureza. Então, eu acho que não seria fácil, mas se você acha que seria fácil, coloque argumentos que sejam coerentes também, tá? E se você também quiser deixar comentários aqui pra gente abrir essa discussão, acho que seria bem legal. Aqui ele fala um pouquinho sobre um gráfico, né? E esse gráfico ele mostra o aumento da expectativa de vida de 1940 até 2016, né?
E aí ele mostra que entre 1940 e 2016, a expectativa de vida das pessoas média foi de 45 anos para 75 em média, tá? Qual foi a variação da expectativa dos brasileiros entre 1640 e 2016? Vocês podem colocar aí mais ou menos 30 anos, né? 30,3, tá bom? De que maneira os avanços científicos e tecnológicos podem ter contribuído para essa mudança? Os avanços científicos, eles foram importantes para a criação dos medicamentos e das vacinas, e esses avanços, então, contribuem imensamente para que doenças simples sejam curadas rapidamente e não criem problemas maiores, aumentando a taxa de mortalidade. As vacinas evitam doenças, então, antes mesmo da pessoa ficar doente, ela já está protegida contra essa doença, o que é ótimo. E até doenças graves podem ser curadas. A gente já tem também, além dos medicamentos, meios de fazer cirurgias, enfim. Então, os avanços, eles ajudam nesse sentido, né? De você ter como resolver problemas de forma fácil e imediata. Em sua opinião, que fatores podem causar a queda ou o aumento da expectativa de vida? Bom, particularmente, acho, tá? Isso aí é uma opinião da Pro, não precisa ser a sua. Se for diferente da minha, você pode compartilhar, tá bom? Um fator que pode causar a queda ou aumento da expectativa hoje, já que a gente já tem todas essas alternativas, o que poderia afetar a expectativa de vida é, de repente, a falta de acesso de algumas pessoas em relação a medicamentos e ao atendimento médico. Porque a gente já tem alternativas, né? Mas algo que pode afetar a expectativa de vida das pessoas hoje em dia é que, ainda que a gente tenha esses medicamentos, nem todo mundo tem acesso financeiro a eles. Então, é algo que precisa ser levado em consideração, tá? Eu consigo pensar mais nisso hoje em dia, né? Se vocês tiverem outras ideias, coloquem aqui para que a gente possa conversar, tá bom? Eu vou parar esse vídeo, vou fazer mais um para terminar a correção, tá? Então, saiam desse link, acessem o próximo para que esse vídeo não ultrapasse o limite que eu posso publicar.